falei, no ano passado, desde 2005 a gente tem celebrado essa festa, e é algo que a gente faz com muito carinho para o Senhor. Então a gente preparou algo, claro, para dividir com a igreja, mas para Ele. E a gente pede a colaboração também da igreja, para que tudo ocorra bem, para que tudo aconteça segundo o Espírito Santo planejou. Amém? Então eu vou pedir para todo mundo que está em pé, que não precisa, para procurar um lugar para sentar. Ainda tem bastante lugar vago. E enquanto isso, só um lembrete. Tabernáculos é um pouquinho diferente dos cultos normais. Todo amaiviano já sabe. Não é um período de louvor em que você vai ficar em pé, adorando, dançando, gritando, celebrando com suas mãos para o alto. Vai ser um culto um pouquinho diferente, onde você vai ficar sentadinho, assistindo, sendo ministrado. Você vai ser ministrado do começo ao fim do culto. Amém? Então eu peço para todo mundo que não precisa estar em pé, procura um lugar e senta agora. E tenta, na medida do possível, não levantar, deixar os corredores desocupados, porque a gente vai ter uma encenação que envolve não só aqui em cima, mas também aí embaixo. As pessoas vão circular, então presta atenção e seja ministrado pelo Espírito Santo. Amém? Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje eu lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos, converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreve-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Shema Bem-vindos à Festa dos Tabernáculos 2025. Glória a Deus.
margens plácidas de um povo heróico brando retumbante. E o som da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, toda a prata, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, padre do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra adorada, entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, os filhos deste sol és mãos de ti, pátria amada, Brasil.
que ordenei que não comesse? Por que fizeste isto? A serpente, ela me e eu comi. Maldita serás, mas que todo animal do campo. Andarás sobre o teu ventre, e comerás pó todos os dias da sua vida. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente, esta te ferirá a cabeça. Espírito Santo, o que houve? O que houve, filho, é que a serpente enganou a mulher, e o pecado entrou na humanidade. Aí eu os retirei do jardim. Houve a separação entre mim e o homem. Não, mas essa separação vai ser para sempre? O Senhor fez a promessa que da mulher nasceria um para esmagar a cabeça da serpente. Como essa redenção vai se cumprir? Essa separação não foi para sempre, Rafael. Por isso eu estou aqui. Pois o Filho da promessa veio a esta terra restaurar todas as coisas. A promessa da redenção, Rafael, ela se deu através da obediência e do amor incondicional, filho. Assim como meu servo Abraão, sim, Abraão, que entregou o que tinha de mais valioso, o seu filho, e subiu ao monte para entregá-lo em sacrifício por amor a mim. Abraão. Abraão, não lhe faça nada contra o rapaz. Agora sei que eu temo a Deus, pois não me negou entregar o seu único filho por amor a mim. E por amor ao meu servo Abraão, eu providenciei o cordeiro. Então a salvação da humanidade, agora faz sentido, a salvação da humanidade será através de um homem? Ele será o cordeiro do sacrifício? O que ele seria capaz de entregar pela humanidade? O que ele seria capaz de fazer? Rafael, esse homem será capaz de abrir mão de toda a sua glória, honra e poder. Assim como minha serva Esther, que tinha sido coroada rainha, mas quando soube que seu povo estava debaixo de um decreto de morte, ela se revelou ao rei Assuero e se despiu de toda a sua coroa. Sim, mesmo sabendo do risco de perder a sua própria vida.
Esther se despiu da sua coroa e conseguiu que o decreto fosse refeito, dando direito a seu povo o direito de defesa. E assim será o Filho do Homem, se despirá de toda a sua glória e dará a todos os que creem a redenção. Agora tudo está fazendo sentido. Acho que eu comecei a entender. Depois que o homem pecou, toda a humanidade se tornou pecadora. Mas Deus fez a promessa que enviaria um filho para esmagar a cabeça da serpente. Certo? Sim, certo, filho. Então até aqui eu pude conhecer algumas características desse filho da promessa. Ele se entregará. Ele será o cordeiro do sacrifício perfeito. Mas vai ter que abrir mão de honra, louvor. Ele vai ter que abrir mão de toda adoração que é digno dele. Sim, filho. Mas quando essa restauração chegar, como ele poderá restaurar todas as coisas? Alguém vai precisar ajudá-lo nessa missão? Por acaso ele vai nascer pecador assim como todos nós? Rafael, pegue a sua Bíblia, filho, no livro de Salmos. Salmos? Salmos. O que será? Salmos. Salmos, há muito tempo eu não leio Salmos. Observe o que meu servo Davi tem a falar exatamente sobre isso. Davi. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque ele fundou sobre os mares e firmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Claro, o Rei da Glória é o Filho da promessa.
É Ele que tem as mãos limpas, o coração puro, e a sua alma não se entrega à vaidade. Mas, Espírito Santo, eu ainda tenho dúvida. Quando os portais se abrirem, haverá restauração? Como vai ser essa restauração? Rafael, quando o Senhor trouxer a restauração, as bocas se encherão de risos e as línguas de alegres expressões de louvor, filho. Ficamos como quem sonha. Ficamos como quem sonha. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Ficamos como quem sonha. E a nossa boca se encheu de riso, e os nossos lábios de júbilo. E a nossa boca se encheu de riso, e os nossos lábios de júbilo. E a nossa boca se encheu de riso, e os nossos lábios de júbilo. E a nossa boca se encheu de riso, e os nossos lábios de júbilo. Por isso eu danço diante dele, por isso eu canto somente para ele. Por isso eu pulo e grito, grande é o Senhor. Por isso eu danço diante dele, por isso eu canto somente para ele. Por isso eu pulo e grito, grande é o Senhor. Grande é o Senhor. Espírito Santo, vem cá, vem pertinho de mim. Me fale mais sobre o Rei da Glória. Ele realmente é majestoso? Alguém já o viu em sua glória? Sim, Rafael.
Ele se revela àqueles que o buscam. Pegue a sua Bíblia no livro de Isaías. Filho, observe quando eu me revelei ao profeta Isaías. Vi o Senhor sentado no alto e sublime trono, e a orla de suas vestes enchia o templo, enquanto anjos voavam sobre você. Com duas asas cobriam seu rosto, com outras duas cobriam seus pés. Cantavam uma canção uns para os outros: Santo é você, Senhor. Com duas asas cobriam seu rosto, com outras duas cobriam seus pés. Cantavam uma canção uns para os outros: Santo é você, Santo é você. E toda a terra se encha com a sua glória, e toda a casa se encha com a sua fumaça, e que os meus olhos sempre vejam o Rei da glória, Senhor dos senhores e eterno Deus, Senhor dos senhores e eterno Deus. E toda a terra se encha com a sua glória, e toda a casa se encha com a sua fumaça, e que os meus olhos sempre vejam o Rei da glória, Senhor dos senhores e eterno Deus, Senhor dos senhores e eterno Deus. Senhor sentado no alto e sublime trono, e a orla de suas vestes enchia o templo, enquanto anjos voavam sobre você. Com duas asas cobriam seu rosto, com outras duas cobriam seus pés. Cantavam uma canção uns para os outros: Santo é você, Santo é você. Com duas asas cobriam seu rosto, com outras duas cobriam seus pés. Cantavam uma canção uns para os outros: Santo é você, Santo é você. Com a sua glória, e toda a casa se encha com a sua fumaça, e que os meus olhos sempre vejam o Rei
senhores e eterno Deus, Senhor dos senhores e eterno Deus, que toda a terra se encha com a sua glória, que toda a casa se encha com a sua fumaça, e que os meus olhos sempre vejam o Rei da glória, Senhor dos senhores e eterno Deus, Senhor dos senhores e eterno Deus. O meu desejo é sentir você, ó rio perene, e com o calor do fogo moldar você pelo poder de suas mãos. Ó vento impetuoso, balança-me, direciona-me ao teu encontro, e junto com os anjos eu cantarei uma canção de amor. O meu desejo é sentir você, ó rio perene, e com o calor do fogo mudar você pelo poder de suas mãos. Ó vento impetuoso, balança-me, direciona-me ao teu encontro, e junto com os anjos eu cantarei uma canção de amor. Toda a terra se encha com a sua glória, e toda a casa se encha com a sua fumaça, e que os meus olhos sempre vejam o Rei da glória, Senhor dos senhores e eterno Deus, Senhor dos senhores e eterno Deus, e toda a terra se encha com a sua glória, que toda a casa se encha com a sua fumaça, e que os meus olhos sempre vejam o Rei da glória, Senhor dos senhores e eterno Deus, Senhor dos senhores e eterno Deus. Espírito Santo, eu estou maravilhado, é tudo isso. Ele é tão poderoso assim. Ele é tão digno. Mas olhando toda essa glória, toda essa majestade, eu não consigo acreditar que Ele vai abrir mão de tudo. Vai abrir mão do seu trono, de ser adorado. Eu não consigo acreditar que Ele vai se despir de tudo. Eu não abriria mão. Você abriria mão? Você abriria mão de honra? Vocês abririam mão? Eu não abriria. Eu não consigo acreditar, Espírito Santo. Ah, Rafael, lembra quando eu te falei no começo do amor incondicional? Lembro. O amor incondicional faz você abrir mão de tudo, de todas as coisas. Abrir mão de tudo? Tudo. Pegue o livro de Oséias e vamos ler juntos. Oséias. Mas como ele vai abrir mão de tudo? Rafael, quero que você observe no livro de Oséias, quando eu ordenei que o meu servo Oséias se casasse com uma prostituta e fizesse dela sua esposa e tivesse filhos. Nossa, você tá linda, maravilhosa. Não importa.
Não importa, eu te amo. Deixa eu te limpar. Deixa eu te limpar. Eu não sou digna. Tá linda, maravilhosa. Sim? Nossa! Não tem importância. Não, a partir de hoje você vai morar comigo. Deixa eu te limpar. Deixa eu te limpar, eu te amo. Filha, eu cuidarei de você. Olha as minhas mãos. Olha como eu tô suja. Deixa eu cuidar de você, filha minha. Não! Não! Eu te amo tanto. Desde o princípio. Tenho planos de redenção. Para estarmos juntos pela eternidade. Abrirei mão de toda a glória. E vou enfrentar a morte. Por amor a você. Eu tiro a sua culpa. E coloco em mim. E vencerei a morte. Para termos um relacionamento de intimidade. Assim como tínhamos no jardim. Eu te comprarei com preço de sangue. Para que sejais livre. E tenha uma vida abundante. Porque eu te amo. Porque eu te amo, filho. Eu estava lá no céu, junto com os anjos, trono de glória. Mas meu pai me disse assim: filho querido, eu quero falar contigo. Você vai ter que descer para a terra, vai salvar o mundo. Porque eu te amei, a cruz pesada eu carreguei. Porque eu te amei, e a morte eu também enfrentei. Porque eu te amei, mesmo sem você me amar. Porque eu quero te salvar, meu filho. Porque eu te amei, na cruz estava a te olhar. Porque eu te amei, meu sangue estava a jorrar. Porque eu te amei, e mesmo sem você me amar. Porque eu quero te salvar, meu filho. Meu filho. Eu estava lá no céu, junto com os anjos, trono de glória. Mas meu pai me disse assim:
porque eu quero te salvar, meu filho. Porque eu te amei, na cruz estava a te olhar. Porque eu te amei, meu sangue estava a jorrar. Porque eu te amei, mesmo sem você me amar. Porque eu quero te salvar, meu filho. Eu sou o Cordeiro Santo que desceu do céu. Eu sou o inocente que se fez réu. Eu tiro tua culpa e coloco em mim. Carrego teu pecado, eu vou até o fim. Por você eu me entrego numa cruz. Sou o caminho, a verdade, eu sou Jesus. Por você eu me entrego numa cruz. Sou o caminho, a verdade, eu sou Jesus. Porque eu te amei, a cruz pesada eu carreguei. Porque eu te amei, a morte eu também enfrentei. Porque eu te amei, mesmo sem você me amar. Porque eu quero te salvar, meu filho. Porque eu te amei, na cruz estava a te olhar. Porque eu te amei, porque eu te amei, Mesmo sem você me amar. porque eu quero te salvar, meu filho. Meu filho. Eu estava lá no céu, junto com os anjos, trono de glória. Espírito Santo, a promessa feita no Jardim do Éden, a promessa feita, demonstrada em Abraão com seu filho, a promessa que foi demonstrada com Esther, quando se despiu, tudo faz sentido. Jesus é a promessa. Até o momento eu tenho entendido tudo. Agora Jesus virá essa terra, vencerá a morte e seremos reconciliados com Ele. Sim, filho. Rafael, eu te contarei tudo, filho. Conte tudo, eu quero saber mais. Mas não hoje. Te contarei sobre seu nascimento, sobre sua morte e ressurreição. Outro dia, porque a busca, ela é contínua, Rafael, até que ele venha. Ah, Espírito Santo, eu não vejo a hora de aprender mais, muito mais. Vamos descer.